Você usou a doula, tá, Usou. Muito. Assim, né? Usei principalmente no primeiro, né? A gente conversou em off que a minha primeira filha nasceu. Do trabalho de parto foram assim, do início até nascer, eu contabilizei 30 horas. É claro que as primeiras horas foram muito mais tranquilas, muito mais suportáveis. Eu não sei mensurar como que foi cada fase, né? Porque tem os nomes lá de cada fase. Então, esse que demorou 30 horas, eu precisei muito da doula. Agora, outra de 20 minutos, quase, né? Não precisa. O segundo parto dela teve 20 minutos. Você comentou, o Braulio falou, né? Como que foi mesmo o termo lá? O primeiro, né? Demora o parto normal. Normalmente o primeiro parto, né? Primigesta, primeiro filho, primeira gestação que vai parir a primeira vez. Como tá começando tudo do zero, o trabalho de parto, tudo mais, né? O órgão, o útero, o corpo dela, o cérebro, tá tudo acontecendo pela primeira vez. Então, o parto ele costuma ser mais demorado, né? Mas aí passou uma vez ali, o bebê nasceu uma vez, já mostrou que tem passagem, né? A partir dali, o próximo bebê costuma, não é sempre, não é uma regra, mas em geral, na maioria das vezes, o segundo parto é mais rápido, ou às vezes muito mais rápido, né? Que foi no caso mas pode ser ao contrário também, tá? Também pode. Mas o primeiro foi rápido e o segundo demorou? Já vimos. Já vimos, mas é exceção. É exceção, mas já vimos. E por que ocorre essa exceção? Tem alguma... Vai entender. Eu tenho uma teoria. Fatores. Muitos fatores. Um fator que eu acho é que, assim, na segunda gestação, às vezes a mulher ela já está mais atenta aos primeiros sinais, né? E aí, então, ela já começa a computar, opa, tô começando a sentir isso aqui, então já é igual que foi da outra vez, né? Então, às vezes, se for fazer na conta final de quanto durou o parto mesmo, o primeiro e o segundo, normalmente o segundo vai ser mais curto. Só que a vivência para ela pode ser que ela não tenha percebido no primeiro parto aquele começo todo e ela começou a computar lá na frente. E já no segundo, nos primeiros sinais ela já percebe. Ela começa. E aí nós também, como equipe, a gente está muito mais atento quando é segundo parto. Então a gente também já fica mais afoito para estar com ela, né? Então às vezes a gente passa mais tempo no segundo parto do que no primeiro. Isso na temporização. Porque daí você falou, opa, vai nascer rápido. E não vai, às vezes vai lá e vai demorando, né? Então, isso pensando assim, colocando duas situações iguais, né? Da mesma mulher, dos dois partos daquela mesma mulher. E tem outras coisas também, né, Braulio? Tem a parte emocional dessa mulher, o que ela tá vivendo, o momento de vida. Às vezes um parto é 3 anos antes, 4 anos depois, sabe lá o que ela tá passando. Tem aí uma entrega para essa vivência. Tem várias questões emocionais, às vezes com um parceiro, às vezes não é o mesmo parceiro, é outro. Tem uma questão, por exemplo, um casal de amigos meus que teve bebê comigo, o primeiro parto foi relativamente rápido, o segundo foi mais demorado. Só que o primeiro bebê nasceu com 3 quilos, o segundo bebê nasceu com 4,200. Então, esse fator também fez com que aquele parto fosse um pouco mais demorado do que o primeiro. Né? Então, tem alguns outros fatores. O da Joyce, o primeiro foi 24 horas? 30 horas. E na minha observação, assim, eu vejo muito a questão emocional, né? Vamos para a doula. Eu, na época da minha primeira filha, eu me via, assim, uma pessoa dependente emocionalmente, imatura, acho que com várias questões que eu não tinha ainda conhecimento, amadurecimento em si, né? E eu até falo, assim, esse processo dessas horas, tantas, assim, era também de lidar com a minha entrega. Então, de alguma forma, também, eu tinha uma vontade de entregar o meu protagonismo para a equipe, né, para as enfermeiras, para a doula, falar assim, não, eu não quero, tipo, tenta fazer alguma coisa aqui, porque tá difícil, né? E aí, no segundo, eu tive uma questão emocional também muito forte, né? Que eu me separei na gestação. E durante esse processo da gestação, de viver isso, de enfrentar, me trouxe uma questão também de maturidade, de vida, assim, de falar assim, olha, não tem como depender de ninguém, sou eu mesma, e eu preciso... mais forte. Eu preciso ser protagonista da minha vida, da minha história. E aí, eu passei esse processo na gestação e no dia do parto, assim... Até eu falo. Tava maduro, né? Foi exatamente assim. Eu assinei a minha separação num dia. E aí me deu aquela coisa assim do... Ai, pronto, não tenho que me preocupar mais com isso. E a minha filha nasceu na madrugada seguinte. Caramba, nossa. O emocional influencia muito o parto. Mas muito, muito, muito. A gente fica sempre nessa parte muito... Tentando entender com o racional o que se vive no parto. Mas um parto é muito além disso. Pra gente fechar não essa parte... Não é complicado. Ele é sutil em muitas horas, né? A gente não consegue contabilizar ou tentar descrever numa fórmula o que é essa travessia, porque uma travessia para cada mulher cada uma. Um tem
Tem uma história envolvida, né? Ainda com a questão emocional, né? Acho que a pergunta para a Adriana e para a Joyce, mais especificamente, qual é a maior dificuldade, né, que vocês percebem nas gestantes em relação ao preparo emocional para o parto? A entrega. A selvageria. Você se permitir ser invadida por essa força, porque no fundo, nós, seres humanos, e aí todo mundo vem em geral, vem para a vida, a gente tenta controlar os processos que a gente passa, né? E o parir é exatamente o contrário, é você perder o controle e deixar que essa força te conduza e te leva. Né? É uma força instintiva. Instintiva, totalmente. Quanto mais vai pro racional, pior. Pior fica. Então pior. a gente fica tentando, existe uma busca de querer tentar entender o parto através da mente. Então você acha que você estudando, você acha que você vendo tudo, você vai estar pronta para essa vivência. Tá tudo bem, é importante estudar, trilhar os caminhos, encontrar, mas a vivência é pura entrega. E é importante lembrar também, dentro disso, o nosso papel quanto equipe também é entender quando está perto e quando dá o espaço para a mulher também, né? Porque eu vejo principalmente, né, o pessoal que é novo, que está entrando assim na doulas, né, que estão começando, que é muito assim, você precisa de massagem, precisa de alguma coisa e tal, e às vezes a gente só precisa deixar ela quieta, assim, interiorizar, sentir o momento dela e respeitar. E às vezes só tá olhando, assim, observando e deixar ela enfrentar o processo interno. E é um tempo individual, não tem fórmula, não tem quantas horas, cada um é uma história. Muda da mesma mulher para cada filho. Até porque, Eduardo, a maior intervenção de todas no parto é uma cesárea, né? Você terminar em cesárea. Só que se você for baixando as intervenções, qualquer coisa que interfira naquela mulher já é uma intervenção. Uma palavra é uma intervenção. É uma luz acesa é uma intervenção. Então, quando essa virada de chave que eu falei no começo, que é do protagonismo daquela pessoa, essa chave é virada, todo o resto vem junto. Porque a pessoa, por mais nova que ela seja e começou agora e tal, se ela vira essa chave, e às vezes não vira no começo, né? Ela vai entender e falou, não, então se eu vou fazer uma coisa, seja encostar naquela mulher, falar qualquer coisa, acender uma luz, fazer uma massagem, mesmo assim é uma intervenção. Então ela vai saber a hora certa de fazer isso, né? E nem sempre a mesma coisa para todo mundo, né? Não existe receita de bolo. Não né? existe. Não existe receita de bolo, não existe gincana Cada um vai de fazer, parto. vai ser de um jeito, né? Uma amiga minha, Ana Cristina Duarte, fala, não existe gincana de parto, Sim, né? sim. Você não vai fazer agora um pouquinho na bola, agora um pouquinho no cavalinho, agora um pouquinho na banheira, agora um pouquinho no chuveiro, você vai fazendo um crossfit de parto. Não existe isso, né? Não tem essa regra. Para cada pessoa vai ser uma forma. Gente, a gente já falou aqui sobre o local de parto, né? No parto humanizado. Indução versus cesárea? A gente já falou dessa polêmica também. Hoje ainda não. Hoje não. Não. Que a gente pode falar sobre isso? Vou começar pelo Braulio, depois a gente bom, passa... daí eu já falo a parte que todo passa mundo vai pra... me xingar e depois... Passa para quem depois? A parteira? Uma sequência mais ou menos lógica, a parteira depois a doula. Vamos lá. O de vocês duas, nenhum foi induzido, né? Não. O meu, eu tive uma cesárea desnecessária. Sim, mas o segundo? Não, o segundo eu parei normal. Então, minha primeira teve. A sua primeira teve indução? Não, mas foi domiciliar? Mas foi... Indução natural. Não é indução. Não é natural, indução é medicação dentro do hospital. Não foi medicação. Não foi medicação, foi o óleo, né? Ah, sim, mas aí não é indução. E acupuntura. Mas não é indução. Então, é indução natural. 41, não, e não é indução. Indução é quando você está dentro do hospital e toma medicação. Esse é o nome da indução. Certo? Quando você faz estímulos prévios à indução, é uma pré-indução, uma preparação para indução, qualquer coisa assim. Mas Braulio, essa indução versus cesárea seria a mesma coisa que a cesárea versus o parto natural? Não, vamos pensar assim, ó. O que é indução? Indução é quando o parto natural não foi possível. Então, a gente estava lá esperando X semanas. Não, esperou lá, X semanas. Entrar em trabalho de parto. Esperou entrar em trabalho de parto. E aí chegou naquele momento, aí quais são os motivos para a indução? Por exemplo, se chegar em 42 semanas de gestação, se aparecer uma patologia que seja determinante para terminar a gravidez, por exemplo, a pré-eclâmpsia, por exemplo, a eclâmpsia, por exemplo, a síndrome HELP, se aparecer uma diabetes gestacional que não controla, então vai aparecer alguma coisa, ou a bolsa, se ela romper fora de trabalho de parto, passar 24 horas e nada acontecer, vai chegar um momento que você vai falar, então o parto natural acabou, não vai ser mais natural, só tem dois jeitos de nascer, ou de parto normal induzido, que é você dar uma medicação para induzir o parto, ou por cesárea. Então, quando a gente fala o que é melhor, indução versus cesárea, nós estamos excluindo o natural como não sendo melhor, porque nesse caso o natural já não foi possível. Não foi, então só sobrou ou um parto normal induzido ou uma cesárea.
E aí, qual que é melhor ou qual que é pior? Aí eu vou falar a frase que eu falei no outro, que foi polêmica, né? Falei assim, tem gente que fala, dói muito mais uma indução, que dói muito mais 12 horas de trabalho de parto do que 12 dias de dor de cesárea, né? E obviamente que isso eu estou falando sem saber o que a pessoa sentiu, né? Porque eu não consigo sentir, eu não sou mulher. Mas do que a gente vê dentro da metodologia que a gente segue, que é você utilizando todo esse aparato, estratificação do local de parto, descentralização do cuidado, com enfermeira obstetra atendendo, com doula atendendo, com anestesista disponível, com médicos atualizados nos protocolos mais atuais. E aí você vai para uma indução de parto, normalmente essas pessoas dizem, não, no meu caso, teria doído muito mais uma cesárea do que um parto normal. Ou quando você pega pesquisas de mulheres que tiveram a mesma mulher, teve um parto induzido e uma cesárea, ou um parto normal e uma cesárea, e você faz a pergunta para aquela mulher, qual doeu mais? Qual você sofreu mais? Qual você faria de novo? Qual você indicaria para sua filha? Né? Tem trabalho disso. Ela fala, eu faria de novo parto normal, não faria a cesárea. Por quê? Porque a cesárea doeu mais, sofri mais, não me recuperei bem. Então, na maioria das vezes, estatística, né? Então, eu só reproduzo essa fala das mulheres. E aí, tecnicamente, que daí isso aí é macaquinho treinado. Eu pego o livro lá e leio e sei o que está escrito, né? Tecnicamente falando, a cesárea, ela oferece mais risco se ela for feita diretamente, sem a tentativa do parto normal, né? Na polêmica do Instagram, o que aconteceu? Muita gente falou assim, mas vem ver como que é a indução aqui na minha cidade. Aí eu falei, eu sei disso. Eu tô falando de um tema genérico, e aí, obviamente, que a gente tem que adaptar para cada lugar, né? Tem lugar que não tem indução. Aí, acabou. Ou é parto natural ou cesárea. Tem lugar que a indução não é feita da forma adequada. O que é a forma adequada? Utilizar as etapas adequadas para cada pessoa, utilizar os métodos de saber que está tudo bem com o bebê, que são os métodos de vitalidade fetal. Por exemplo, um aparelho que a gente usa muito que chama cardiotocografia. Cardio, coração, toco, contrações, grafia é um gráfico. Então, é um aparelho que mostra um gráfico da relação entre o batimento cardíaco do bebê e as contrações, e com isso a gente tem uma ideia de como está a vitalidade do bebê. Tem lugar que não tem esse aparelho. Já deveria ter, porque esse aparelho é mais barato do que uma intercorrência do que poderia acontecer num parto. Mas tem lugar que não tem. Aí não adianta induzir o parto quando não tem esse aparelho disponível, né? Porque precisa desse aparelho. Mas é um aparelho muito caro para... Não, varia de 10 mil a 25 mil reais o aparelho. Não é um negócio muito caro. Não tem, mas muitas vezes não tem naquele lugar, né? Eu fui trabalhar no hospital uma vez lá que não tinha nenhum. Eu briguei mais de um ano para conseguir comprar um aparelho para o hospital, porque não tinha cidade interior. O Brasil é muito grande. O Brasil é muito grande. Então, o que acontece assim, tem lugares que não tem estrutura para indução, não tem logística para indução, porque assim, uma cesárea vai demorar 1 hora. Da hora que a pessoa entrou lá na sala, anestesiou, tirou o bebê e tal, acabou, 1 hora. Uma indução pode levar 3 dias. Não 3 dias de dor, que isso foi uma das coisas que também gerou polêmica lá. Por quê? Porque a gente vai usando métodos complementares, você coloca uma medicação, não deu certo, coloca outra, não deu certo, coloca outra. A indução são medicações. Medicações para dar o start no carro. Não tem um motor de arranque? Sim. Hoje não tem mais quase, né? Mas o carro antigamente, aquele Fiatinho, tinha um Fiatinho 147 que você tinha que apertar injetar uma gasolina lá para pegar o álcool. Então, aquilo lá é a primeira medicação para você induzir o motor a funcionar, né? E tentando imitar um pouco também como é a fisiologia do corpo. Tentando imitar a fisiologia, né? Tentando então imitar não dá para pular etapa. Não dá para pular etapa. E aí, às vezes, pode demorar 3 dias para funcionar, né? E para entrar em trabalho de parto. Significa que a pessoa vai ficar 3 dias em trabalho de parto. E nem sempre vai funcionar. Pode ser que não também. Depende. Se você fizer a metodologia como ela está hoje prescrita e como a gente entende, é muito raro não ter. Normalmente, falha de indução, que você está falando, é falha de quem induziu, não falha da indução. Porque os métodos que tem hoje de indução são bastante seguros e eficazes, né? Desde que eles sejam feitos da forma correta. Mas aí volta nisso que eu falei. Tem lugar que não tem essa logística. Porque não tem um profissional, às vezes, 24 horas por dia. Ou, às vezes, é uma maternidade que tem um profissional lá. Eu já trabalhei num lugar, por exemplo, que eu era um médico só, tinha 10 partos por dia, e a enfermeira do plantão não permitiam que ela atendesse o parto. Ela ficava lá só preenchendo papéis e o médico fazia tudo. Então, depende do formato do hospital. Não tinha estrutura, né? Não tinha estrutura. Então, quando eu falo indução é melhor que cesárea, eu estou levando em consideração que, no melhor cenário, indução é melhor que cesárea. No cenário adverso, aí tem que entender cada caso.